As folhas funcionam como um órgão vital humano, ou seja, essencial para a vida da planta. A folha é uma estrutura de crescimento limitado com a presença de tecidos de revestimento. Estes são fundamentais para o sistema vascular, onde temos a presença da epiderme, onde ocorrem as trocas gasosas relacionadas com os estômatos. Sua coloração se deve à clorofila presente em sua superfície, tal que é responsável pela fotossíntese, uma reação usando água e gás carbônico que transforma a luz do sol em energia química, que é a glicose, o alimento da planta, também liberando o gás oxigênio. Anatomia das folhas. A folha é um órgão vegetal, normalmente laminar e verde, encontrado na maioria das plantas existentes. Geralmente apresenta crescimento limitado, ou seja, não cresce durante toda a vida. Função. A principal função é a realização da fotossíntese, porém também atua na transpiração, trocas gasosas, reserva e até mesmo na atração de agentes polinizadores. A planta tem o sistema dérmico, epiderme, o sistema fundamental, mesofilo, o sistema vascular, xilema e floema. A representação da folha pode ser visto como número 1, cutícula, número 2, epiderme superior, número 3, parênquima empaliçada, número 4, parênquima lacunoso, número 5, epiderme inferior, número 6, estoma, número 7, célula guarda, número 8, xilema, número 9, floema, número 10, feixe condutor. As funções das folhas são produzir o alimento das plantas pela fotossíntese, que é quando a planta capta a energia da luz e resulta na formação da glicose, que são os açúcares, e liberar oxigênio pela respiração, que é uma forma da planta conseguir energia, e da transpiração, que é quando a planta perde água em forma de vapor para controlar sua temperatura. Ela também serve de alimento, habitação e proteção para alguns animais, e tem funções também na farmacologia e cosmética. Classificações das folhas. As folhas podem ser classificadas de diversas maneiras. 1. Quanto aos tipos de limbo, no qual podem ser simples, um limbo não dividido ou composta. O limbo é dividido em folíolos. 2. Quanto ao aspecto das nervaduras, há dois tipos principais. As paralelinérvias, com nervaduras paralelas entre si, e são encontradas nas plantas monocotiledôneas, e existe também as peninérvias, com uma nervadura mediana da qual saem ramificações, podendo ser encontrada na maioria das plantas e também nas dicotiledôneas. 3. Quanto à forma do limbo, há uma grande diversidade, por isso serão apresentadas algumas das mais comuns. A ovada ou oval, no qual a parte mais larga fica próxima à base. A codiforme, que apresenta a base mais larga com reentrâncias, lembrando a forma de um coração. E a elíptica, no qual apresenta o comprimento 2 vezes maior que a sua largura, sendo a região central do limbo a mais larga. Filotaxia. A filotaxia é a maneira como as folhas se distribuem ao redor de um caule. Está relacionada com a melhor disposição para a captação de luz. A filotaxia é o modo como as folhas estão arranjadas no caule, e existem 3 tipos básicos de filotaxia. A primeira, filotaxia oposta. A filotaxia oposta é quando existem 2 folhas por nós, inseridas em regiões opostas, pecíolo contra pecíolo. Quando o par de folha superior se encontra em situação cruzada com o inferior, tem-se a filotaxia oposta cruzada ou decussada. A segunda, filotaxia verticillata, só denominada assim quando 3 ou mais folhas inserem-se no mesmo nó. E a terceira, filotaxia alterna, é quando as folhas se inserem em regiões ligeiramente deslocadas entre si, em nós sucessivos, descrevendo uma hélice.